de tudo quanto é jeito. Não importa o que nós, às vezes, queremos disfarçar, queremos pensar diferente, fazer diferente, né? Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai no nosso coração, o que está na nossa vida, né? E nós temos realmente que ter uma vida ilibada com Deus. É essa vida que nós temos que procurar em todos os momentos. Amém? Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos fazer nossas ofertas, né? Nós temos que orar pelas ofertas todos os dias. E é o que eu sempre falo, né? Não se sinta ameaçado, tolhido, envergonhado por não ter condição, às vezes, de fazer uma oferta, né? Faz essa oferta com amor, do jeito que você puder. E se não puder dar nada, não tem problema. Deus sabe das nossas situações, mais como nós lemos aqui, Ele sabe mais do que a gente. Ele sabe quanto nós temos, quanto nós vamos ganhar amanhã, né? Se nós vamos ganhar alguma coisa, Ele sabe mais que a gente. Então, não se preocupe, faça o que é certo e o que é honesto. Amém? Pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, se você tiver agora. Vamos consagrar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a nossa oferta, o nosso dízimo. Que o Senhor realmente abra as portas da prosperidade para todos nós, Pai, para que nós possamos cumprir com os nossos compromissos e que nós possamos cada vez mais ajudar no Teu reino, Pai. Infelizmente, né, hoje nós precisamos muito de dinheiro para poder fazer alguma obra, alguma coisa um pouco maior, atingir mais pessoas. Mas mesmo sem dinheiro, só com bastante amor, a gente já consegue fazer muita coisa. Então, se você não tem condição de dar em dinheiro, mas dê em amor, dê em abraço, dê numa palavra amiga, né? Pregue a palavra, entenda que Deus está em todas as pessoas, e nós temos que estar passando, nem todos nós somos cristãos, nós temos que estar passando esse Deus para as outras pessoas. Então faça isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar? As crianças vão? Oh, meu Deus! Acho que eu vou assistir uma aula lá também, viu? O negócio está bom, o negócio lá, viu? Glória a Deus. Fica aqui, que já vai embora. Vamos orar. Vamos orar. Estenda as mãos para as crianças, né? Vamos fazer essa oração. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa essas crianças, que elas possam realmente cada vez mais estar aceitando e entendendo Jesus no coraçãozinho delas, Pai. Abençoa a pastora Meg para que ela esteja cada vez mais apta e com paciência, né, para estar ensinando a verdadeira palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa aula. E eu quero convidar o pastor Denis para estar vindo aqui à frente e estar trazendo a palavra para nós. Paz do Senhor, irmãos. Pega uma aguinha para mim, por favor, pastor. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou comigo nessa semana. Todos os dias eu tenho vindo trabalhar um pouquinho mais cedo, né? E aí queria que vocês abrissem comigo Atos capítulo 3. Atos 3. Nós vamos ler do 1 até o 11. Atos 3, do 1 ao 11. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos juntos e pedimos ao Teu Espírito Santo que fale conosco, Deus, de uma forma especial, Senhor Deus, que a Tua palavra venha ao encontro da necessidade do nosso coração. Esse é o desejo nosso nesta noite, Deus, te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Atos capítulo 3, versículo 1. Talvez vai ficar um pouquinho diferente, né? Vamos ver aqui. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias
ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa, e ficaram perplexos, admirados. Correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Amém? Meus irmãos, nós oramos e eu creio que Deus tem algo para falar no nosso coração muito especial. Eu estava pensando no que pregar, hoje, nesse domingo. E todos os dias de manhã eu tenho feito o meu devocional, pelo menos 1 hora de devocional, tenho buscado ler e manter a minha tradição de fazer o devocional. E essa palavra falou muito ao meu coração. Eu senti da parte de Deus de trazer esse texto para a gente refletir nessa noite, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria pensar com vocês sobre algo que tem a ver com esse momento da vida desse aleijado. Porque eu queria que você pensasse aqui, refletindo, logo nos primeiros versículos, se eu perguntasse para você assim: por que que Pedro e João foram para o templo? E aí você ia me responder o que está no versículo, Eles foram ao templo para orar. Agora, se eu te perguntasse assim: por que Pedro e João foram para o templo para orar? Aí parece que a pergunta já tem a resposta, mas não tem. Por que Pedro e João foram para o templo para orar? Porque eles tinham que encontrar com esse aleijado. Eles tinham que mudar a vida daquele aleijado. Eles tinham que encontrar com aquele aleijado para dar àquele aleijado aquilo que ele não queria, aquilo que ele não esperava, aquilo que ele não tinha em mente de receber. Porém, eu queria que você observasse a história não do ponto de vista do Pedro e do João, que estão indo para o templo orar, mas que vão ali também incumbido por Deus, uma direção de Deus para salvar aquele homem. Mas eu queria que você visse esse texto também na perspectiva do aleijado. Eu queria que você olhasse para esse aleijado, eu queria que você imaginasse e visse como que era a vida desse homem. Quando você vai lá para o final do capítulo, no final da história desse homem, quando você pega no versículo 9, diz assim, quando viram caminhar e ouviram louvar, o 10, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes o tinham visto na porta Formosa. Esse homem, esse mendigo, esse paralítico, ele era um camarada que já era conhecido. Ele estava ali todos os dias. Ele vinha carregado por alguém e era colocado lá a fim de esmolar, a fim de receber dinheiro, a fim de receber ajuda, a fim de estar ali para receber auxílio das pessoas. Agora para e pensa, esse homem era visto? Era. Todo mundo conhecia ele, todo mundo via ele ali, mas ele não era visto de uma forma que ele pudesse ser notado. Ele não era visto de uma forma que ele pudesse ser atendido, pudesse ser atendida a necessidade dele. Porque por mais que ele tivesse a necessidade de ter dinheiro, a maior necessidade daquele homem não era de dinheiro. E é interessante a vida desse homem, porque a Bíblia fala que ele era um aleijado de nascença, ou seja, ele nunca andou na vida dele.
A vida dele toda, e o texto vai falar que ele tinha mais de 40 anos, lá na frente vai falar que ele tinha mais de 40 anos, no versículo 22, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, um homem, né, talvez com a minha idade, 42 anos, que por uma vida inteira nunca andou. Por uma vida inteira ele foi levado pelas pessoas. Ele foi conduzido pelas pessoas, ele dependia das pessoas. E por uma vida inteira ele aprendeu que ele precisaria receber as coisas que vinham dos outros. Eu queria que você parasse para pensar aqui, que este homem, ele devia sofrer. Sabe, ele deveria ficar ali naquele templo, todos os dias, como o texto fala, observando a vida das pessoas. Pelo fato dele não poder se locomover e pelo fato dele ser ajudado, ele tinha que ser conduzido pelos outros. E quando ele chegava ali no horário que ele chegava para poder fazer aqueles pedidos de dinheiro para as pessoas, muito provavelmente ele observava: fulano está atrasado hoje, ó, não chegou ainda. Ah, aquela senhora que sempre me dá uma moedinha, ela está vindo, daqui a pouco ela chega, daqui 5 minutinhos ela está chegando. Então eu acredito que na mente daquele homem ele ficava observando, talvez observando o sucesso de uns, a dedicação a Deus de outros, observava a vida religiosa das pessoas, ele ficava ali atento a tudo que acontecia, mas ninguém via a real necessidade dele. Ele estava ali, talvez contemplando, talvez sonhando, talvez imaginando um dia ter a vida de qualquer um que passasse por lá, e talvez a vida dele, a mente dele fosse a mente de alguém que se baseava naquilo que ele via. Ele via as pessoas e ele sonhava, talvez, eu quero ser assim, eu queria andar daquele jeito, eu queria fazer daquele jeito, eu queria entrar no templo por minha própria vontade e ir lá para adorar a Deus, porque às vezes eu fico vendo aqui que o cara vem com toda a má vontade, vem porque a mãe está mandando vir, vem porque está na hora de entrar no templo. Eu queria ter saúde para entrar no templo, eu queria ter pernas boas para poder fazer o que essa pessoa não está querendo fazer, mas está fazendo por obrigação. E talvez ele, na sua mente ali, a gente poderia ficar aqui conjecturando, várias situações, mas talvez esse homem era um homem frustrado, um homem triste, um homem que não consegue ter um vislumbre de futuro, porque para ele o futuro já está determinado. Eu vou passar a minha vida inteira aqui mendigando, eu vou passar a minha vida inteira aqui me arrastando, sendo carregado pelos outros. E eu queria perguntar para você, até quando nós vamos ser arrastados? Até quando nós vamos ser levados pelos outros? Até quando nós vamos andar sendo levado pelas pessoas, sendo levado pelas circunstâncias, pelo aquilo que a gente vê? Até quando, perdão, nós vamos ficar somente observando as experiências dos outros? Até quando nós vamos ficar aqui olhando o que os outros estão fazendo e estão realizando, e às vezes com muito pouco, às vezes com quase nada, e nós aqui parados, imaginando que poderíamos estar fazendo alguma coisa e de repente não estamos vivendo o que deveríamos estar vivendo, porque estamos aleijados, porque estamos paralíticos, estamos sendo trazidos pelas pessoas, estamos sendo arrastados até o lugar que deveria ser o lugar da nossa transformação. Quantas vezes, irmãos, nós somos levados pelas pessoas? Quantas vezes nós somos levados pelas circunstâncias dos momentos? Sabe aquele barco que está no mar e o vento o carrega, levando ele para toda parte? No final do ano eu estava lá em Santos, passeando com os meninos, a Margarete, e a gente estava lá olhando o mar, numa mureta. Eu até gravei um videozinho, e eu observei que tinha um barquinho, estava um vento forte, o mar agitando para um lado para o outro, e um barquinho, alguns barquinhos, mas tinha um barquinho que me chamou a atenção, que ele estava ali, e ele não se movia, irmãos, o vento balançando tudo, e o barquinho não se movia do lugar dele. Barquinho leve, pequenininho, mas tinha um detalhe, lá saindo dele tinha uma corrente, que descia lá para o fundo do mar, e aquela corrente tinha uma âncora, e aquela âncora travava o barco ali,
de forma que o vento podia bater todo que é lado, ele podia se mover só ali naquele pedacinho, mas ele não saía daquela região, ele ficava ali fortalecido, porque ele estava ancorado, ele não se movia, né? Mas muitas vezes o nosso barquinho, o barquinho da nossa vida, está sendo arrastado por pessoas, por ondas, por circunstâncias, por coisas que a gente tem vivido, e às vezes a gente tem sido levado contra, às vezes, até a nossa própria vontade, estamos sendo arrastados por uma avalanche de problemas, por uma série de responsabilidades, de coisas que estão acontecendo, e a nossa mente a expectativa que a gente tem me dá uma esmola, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa, e estamos focando a nossa mente apenas naquilo que a gente acha que vai ser o necessário para a gente viver. Era essa a realidade desse homem, um homem que nasceu aleijado e que era colocado na frente do templo para sobreviver. Quantos nos dias de hoje, irmãos, estão sobrevivendo apenas, quando poderiam estar vivendo uma vida abundante, com toda alegria, com todo louvor, com toda glória, mas estão apenas sobrevivendo, sendo levado pelas pessoas, sendo arrastado pelas ondas da vida, mas estão apenas sobrevivendo. E é interessante que o versículo vai falar que todos os dias ele era colocado ao lado da porta do templo para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando viu Pedro e João, que eles iam entrando, pediu-lhes o quê? Dinheiro, como de costume. Ele estava acostumado a isso. E aí Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhe para nós. Talvez pela primeira vez alguém estabeleceu um contato visual com ele. Talvez pela primeira vez alguém falou com ele: olha para mim aqui. E aí o texto vai mostrar no mesmo versículo 4 que disse Pedro, olhe para nós, disse Pedro, no 5, o homem fixou o olhar neles, esperando o quê? Como é que está na sua Bíblia aí? Esperando, vê aí, se está versículo 5, só para ver se a minha está igual com vocês. O homem fixou o olhar neles, esperando receber deles alguma coisa. Olha só, qual que era a expectativa desse homem? O que ele estava esperando? Uma moeda. Uma moeda ia resolver o problema dele, irmãos? Vamos ser muito sinceros. Talvez nas nossas vidas nós estejamos da mesma forma, irmãos. Em alguns momentos da nossa vida, talvez a gente está mendigando. Não estou falando de dinheiro. Às vezes a gente está mendigando atenção, às vezes a gente está mendigando uma situação que a gente quer tanto, às vezes achando que as pessoas devem nos dar, as pessoas devem fazer por nós, ou alguma coisa precisa mudar para que a gente possa fazer, e ele fica ali esperando receber deles alguma coisa, e Pedro, versículo 6, no entanto disse: não tenho prata, não tenho ouro. Parece até que o mendigo encontra alguém no mesmo nível. Poxa, você não tem dinheiro também? Então estamos no mesmo barco. Não. É interessante porque a expectativa dele era receber alguma coisa. Era receber alguma coisa de alguém, mas ele vai ser surpreendido aqui por Pedro e João, que não vão dar a ele dinheiro, mas vão dar a ele algo importante. Vão dar a ele fé, vão dar a ele ousadia, vão dar a ele a possibilidade dele viver um milagre. E aqui é o que está o segredo, porque o que eu tenho eu te dou, disse Pedro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Pedro não tem dinheiro, mas Pedro tem algo. O que Pedro tem? Pedro tem o poder de Deus, mas além do poder de Deus, Pedro tem o quê? A capacidade de andar, e ele diz: olha, o que eu tenho eu vou te dar. Eu vou te dar também capacidade de andar, eu vou te dar para você saúde, eu vou dar para você aquilo que vai mudar a sua vida, que vai tirar você dessa situação. Pedro está dando a esse homem a possibilidade de uma nova vida. E aqui, irmãos, é que a gente às vezes fica em conflito. Porque às vezes a gente está vivendo uma situação muito parecida. Estamos sendo carregados de um lado para o outro, ou por pessoas, por circunstâncias, por ventos da vida,
E muitas vezes o Senhor está nos mostrando que o que nós precisamos não é do dinheiro, da esmola. O que nós precisamos é da fé, é acreditar que existe um Deus que cria circunstâncias, existe um Deus que pode fazer um cara que é paralítico de nascença mudar a vida dele. E Pedro, ele é capaz de fazer isso, de injetar fé nesse homem, de fazer com que aquele homem passe aqui, a partir de agora, a acreditar no sobrenatural. Porque aonde que esse cara está pedindo esmolas, irmãos? Na frente do templo, na porta do templo. Em algum momento ele entrou para celebrar a Deus, em algum momento ele entrou para adorar o Senhor? Não. Porque a religião para ele ali era uma fonte de suprimento da sua necessidade. Para ele, igreja, templo, tinha a ver com eu vou sobreviver. Eu vou ficar aqui para mais um dia. Eu vou viver mais um dia. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim, tão desanimados, tão cabisbaixos, cheios de problema, e dizendo assim, eu preciso de uma gotinha de fé para viver mais um dia. Eu preciso de uma força, de um ânimo dentro do meu coração, para eu viver mais um dia. Mesmo conectado com a igreja, mesmo estando à porta do templo, Deus, Ele te convida a deixar de ser levado e andar na direção da adoração, e andar na direção da transformação da sua vida. E esse homem, para nós aqui, fica muito claro que ele precisava sim do toque da igreja, do corpo de Cristo. Precisava de Pedro e de João, parando, olhando nos olhos, dando atenção, mostrando para ele que ele era amado, que Deus estava vendo a realidade dele, porque talvez ele lá na sua miséria, na sua mendicância, talvez ele não podia enxergar, porque a cúpula religiosa todos os dias passava por ele, mas ninguém demonstrava essa atenção, esse calor, essa preocupação, de mesmo não dar o dinheiro, mas parar para conversar. Talvez, quantas vezes ele ficou ali, ninguém nem falou com ele, foi ignorado, como uma plantinha que fica lá embaixo, que eu não vejo. Todo dia eu entro na sala, eu não vejo a plantinha, agora eu vou observar mais, né? E aí, quantas vezes a gente passa desapercebido por isso? E Pedro e João foram instrumentos de Deus para mostrar, cara, Deus está te vendo, Deus está vendo você, Deus está vendo o teu choro, Deus está vendo tua tristeza, Deus está vendo suas lágrimas, Deus está vendo suas necessidades. Você é ser humano, você sofre, você chora, você se irrita, você fica maluco, mas Deus está te vendo. Quando Pedro olha para ele, é o olhar de Deus para ele, é mostrando, olha, eu estou te vendo, meu filho. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho o que você espera de mim, eu não tenho esmola para te dar, mas eu tenho algo que vai mudar a sua vida. Eu tenho sobre mim a graça de Deus. Pega na minha mão aqui, porque não fica só no olhar, irmãos. Deus, Ele não está só te vendo, Ele está te ajudando. Deus, Ele não está só te vendo na sua necessidade, porque seria muito legal se você estivesse sendo visto por Deus só. Mas Deus não se contenta só em te ver. Deus, Ele quer estabelecer contato, Ele quer te conectar. E o texto vai falar que no versículo de número 7, então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar. Sabe, eu queria que você não visse aqui a mão de Pedro, eu queria que você visse aqui a mão de Deus. A mão de Deus te levantando da sua paralisia, a mão de Deus te levantando da sua miséria, a mão de Deus te levantando da sua inatividade, a mão de Deus te levantando da sua necessidade, a mão de Deus te levantando dos seus problemas, a mão de Deus segurando na tua e te fortalecendo e dizendo, meu filho, a força é minha, só se coloca de pé que eu vou te levantar. E um milagre acontecendo, porque o texto diz que os seus artérios, seus ligamentos, os tornozelos foram curados e fortalecidos. Ele recebeu cura, recebeu força nas pernas que ele não tinha para andar. Ele recebe a graça de Deus ali naquele momento, e de um salto ele se levanta, versículo 8, e começou a andar. Até quando nós vamos ser levados? Quando nós vamos começar a andar?
sozinhos, sem ser levado por ninguém, sem ser levado pelos ventos da vida. Quando nós vamos começar a andar? Essa é a pergunta de Deus para nossas vidas. Quando você vai começar a andar, meu filho? Andar pela fé, andar acreditando que eu posso fazer milagres, andar acreditando que todas as coisas podem ser transformadas, que mesmo quando a realidade ela pareça ser complicada, ser impossível, Deus pode mudar essa realidade. Quando que a gente vai parar de ficar olhando aquilo que acontece à nossa volta e ficar contemplando, talvez até com uma certa inveja, as coisas que acontecem de boa na vida das outras pessoas e começar a acreditar que Deus está contigo também e de que Ele pode te levantar de uma forma sobrenatural e te dar uma vitória grande na tua vida, para que você possa ver a mão dEle te guiando. Deus está te segurando pela mão. Assim como Pedro segurou esse homem, assim como João talvez segurou na outra mão e o levantou, e esse homem foi completamente curado e agora passou a andar. Sabe, irmão, se Deus Ele tocar na nossa vida, nós vamos receber autonomia. Autonomia. Não tem coisa mais maravilhosa do que você poder fazer as coisas por si só. Você poder andar sozinho, não andar sozinho literalmente no sentido de você não querer saber de ninguém, de estar conectado com ninguém, mas de você andar por si, de você poder fazer as coisas que você deseja, de você poder realizar sonhos, de você poder realizar coisas que estão no seu coração, de você saber que você pode fazer aquilo que todo mundo está fazendo, no sentido de que você também pode, você também tem saúde. Agora, ao contrário, é complicado, quando você olha para você e você se vê um aleijado, você se vê alguém à margem, você se vê alguém que não consegue, e Deus Ele está curando você nessa manhã, nessa noite. Ele está te dando a visão de que as suas pernas, elas são curadas, para que você possa andar. Deus está te dando saúde espiritual para que você se levante. Talvez você não está aleijado, e se você for observar bem, você só está com as suas pernas dormentes, porque você está há muito tempo sentado. E Deus Ele está querendo te mostrar o seguinte: se levanta dessa circunstância, se levanta dessa situação de você achar que está tudo ruim, que está tudo pior, que está tudo complicado. Comece a se levantar acreditando que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele está enviando para você a solução para os seus problemas, para a sua situação. Deus está nesse momento cuidando da sua necessidade. Deus está nesse momento cuidando da sua casa, da sua família. E eu creio, meus irmãos, que assim como esse homem de um salto se levantou e começou a andar, o texto fala, e em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. O que ele foi fazer no templo, irmãos? Esse cara, ele acabou com o culto tradicional que tinha todos os dias ali, que acontecia às 3 horas da tarde. O culto tradicional acabou, porque chegou ali um camarada que todo mundo sabia que era um aleijado, mas que agora estava andando. Ele acabou com aquele culto, porque todo mundo olhou e viu que agora tinha alguém diferente lá, que estava saltando, que estava pulando, que estava adorando o Senhor. A alegria desse homem contagiou aquele lugar, e todos puderam ver que ele havia sido curado, que ele havia sido restaurado. Tamanha foi a transformação, ele entrou naquele lugar transformando o ambiente, porque ele havia sido curado não somente das pernas, mas as pernas foram curadas e essa cura refletiu por todo o seu interior, e agora um espírito de alegria, de louvor, de adoração a Deus nasce dentro dele. Talvez, irmãos, nós não estamos tão alegres, não estamos pulando, saltitando, porque nós estamos olhando para as nossas pernas. Estamos olhando para a nossa dificuldade, para a nossa deficiência e achando, nós não vamos viver nunca aquilo que os outros estão vivendo, nós nunca vamos entrar no templo desse jeito, nós nunca vamos conseguir, mas Deus está nos mostrando aqui nessa noite, que se nós pararmos de olhar para as pernas deficientes e começarmos a olhar para o Pedro e para o João, que são aqui a referência, que são aqui as pessoas para as quais ele olhou, mesmo que ele esperasse uma esmola, ele foi surpreendido. Sabe para onde nós estamos olhando? Talvez a gente está olhando para exemplos que não são edificantes. Talvez nós estamos olhando para referências que não trazem a gente mais para perto de Deus. Talvez você está olhando todos os dias
para coisas ou pessoas que estão te afastando do propósito do Senhor. E Deus nessa noite fala assim: olha para o Pedro, olha para o João, esses caras inspiram, esses caras, você olha para eles, vocês falam assim: eu quero ser como eles, eu quero andar como eles andam, eu quero viver como eles vivem. E é interessante que no finalzinho desse texto, né, no versículo 11, admirados correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Olha que interessante, irmãos, ele foi curado por Pedro e João, não tinha nenhuma amizade anterior, nada, aquilo aconteceu naquela mesma hora, e a partir dali ele não se afastava mais de Pedro e João, porque ele tinha agora ali no coração uma gratidão pelo Pedro e João, que passaram pela vida dele e mudaram a vida dele. Sabe, o que eu vejo aqui, irmãos, é que Deus ele vai nos levantar de uma forma especial para que a gente possa sair adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, olhando para aqueles que são referências no reino de Deus, para que a gente possa também experimentar o sobrenatural do Senhor. Irmãos, quando Deus te levantar, quando Deus te reerguer, você será uma bênção para outras pessoas, é isso que Ele vai fazer. Mas nós precisamos aqui nessa noite pegar o que o texto nos mostra, que a partir do momento que esse homem teve a sua experiência com Deus, ele não foi mais o mesmo. Que nessa noite nós possamos buscar, da parte de Deus, termos a nossa experiência com o Senhor. Qual é a experiência que você tem tido com Deus? Qual a experiência que você tem tido com Deus? Talvez você tenha olhado muito para a sua deficiência, talvez você tenha olhado muito para a circunstância, e talvez a sua expectativa está sendo uma expectativa de mendigo, de esperar que alguém faça alguma coisa para você, de esperar que alguma coisa mude ao seu redor, por causa de pessoas, de circunstâncias. E quantas vezes nós vamos ficando emocionalmente dependente dos outros? Se alguém fizer, eu vou, se alguém falar, eu faço. Não! Deus ele quer te dar autonomia para que você possa andar na direção de Deus, andar para ir para o templo, para adorar o Senhor, e você sim fazer a diferença e arrastar pessoas com você, mudar o ambiente do culto, porque é isso que acontece quando o homem é curado, quando uma mulher é transformada. Você não vai ser mais arrastado, você vai arrastar. Você não vai ser mais o que vai ser levado, você vai levar outras pessoas. É isso que acontece quando a gente é transformado por Deus, quando o Senhor ele toca as nossas vidas e cura as nossas pernas para que a gente ande com a nossa própria força, com a nossa própria capacidade. Deus ele está te dando capacidade nessa noite, capacidade para acreditar que Ele pode fazer coisas grandes através de vocês, através da sua vida, dos dons que Ele te deu, dos talentos que Ele colocou sobre você. Para de ficar olhando para a deficiência. Para de ficar olhando para aquilo que você vê que é pequeno. Mas eu não consigo. Foca no poder de Deus, sabe? Imagina Davi se ele fosse olhar para o tamanho do Golias. Se ele fosse olhar para o tamanho do Golias, ele não tinha enfrentado, porque todo mundo estava olhando para o Golias. Davi ele só teve coragem quando ele olhou para quem? Quando ele olhou para o tamanho de Deus. Quando ele viu Deus e viu o Golias, isso aí é pequenininho. Porque a fé foi maior. Irmãos, a gente precisa disso. A gente precisa viver essa fé. A gente precisa acreditar que Deus está com a gente, que Deus pode nos fazer viver o sobrenatural. O sobrenatural não é só para os homens da Bíblia. O sobrenatural não é só para o Davi, para o Moisés, para o Paulo. O sobrenatural é para a gente. O sobrenatural não é só para o Pedro, para o Tiago, para o João que andaram com Jesus, não. Nós podemos viver numa atmosfera de sobrenatural na nossa vida. Sabe, lá no Peixinho Dourado, quando tiver um desafio, Senhor, põe a tua mão aqui, eu vou acreditar, eu não vou ficar olhando para o problema, eu vou crer que Deus está no controle. Aqui na Fanatel, Deus, o Senhor está comigo, vai dar certo, eu vou acreditar. Lá no trabalho, Isabela, quando você estiver lá diante dos desafios, que você se vê pequena diante deles, o Senhor, Deus é grande, eu posso todas as coisas, e eu vou vencer em nome de Jesus. Porque é assim que a gente precisa ver, irmãos. Nós somos crentes, e nós que somos crentes temos um diferencial, irmãos. Nós cremos no sobrenatural. Todo mundo olha o natural. Isso aqui é impossível. Eu lembro quando fui comprar um carro, eu estava aqui ainda. Acho que o pastor Moacir deve lembrar. Eu estava a pé, não tinha carro.
E eu fui procurar um carro, eu andei todas como é que chama essa avenida aqui que sobe para sua casa ali? Pascoal Padovan. Eu andava e fui em todas as lojas, perguntando se eu conseguia comprar. Eu não tinha olerite, porque não era pastor, não tinha emprego fixo na igreja, né? Eu recebia, acho que era R$1.000 por mês, na época. Não tinha como comprovar que eu recebia esses R$1.000. Não tinha nem como comprovar. Não tinha carteira assinada, não tinha INSS, tinha nada. Não tinha nem imposto de renda, na época não declarava imposto de renda. E aí eu andei perguntando, consigo comprar um carro assim, 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 das características e falar? Os caras davam risada da minha cara. Carro desse jeito aqui você não vai achar. Irmãos, tem alguma coisa impossível para Deus, irmãos? Até que um dia chegou o pastor Gessivaldo lá. Tem um irmão da minha igreja que está com o carro financiado lá, que ele vai ter que entregar para o banco, e ele falou que se não achava alguém da igreja que estava interessado, aí você falou que estava querendo comprar um carro, acho que chegou a sua hora, fala com ele lá. Eu fui falar com o irmão, gente. No final das contas, eu peguei o carro dele, era um Corsa, eu peguei o carro dele para pagar 18 parcelas de R$450. Não, de R$350. 18 de... O que era esse valor na época? Era o valor do carro parcelado sem juros. Todos os juros ele tinha pago. Deus faz ou não faz? Paguei até a última. No final ele passou o carro para o meu nome. E deu tudo certo. E eu tive o meu carro. Então, quando a gente vê que não tem possibilidade, o mundo olha de forma natural. Mas nós somos crentes, irmãos, nós conseguimos enxergar o sobrenatural, nós conseguimos enxergar que Deus pode, se não há possibilidade para o homem, Deus pode realizar aquilo que às vezes a gente tem colocado no coração. Mas se a gente ficar olhando para o que os outros falam, é impossível você comprar um carro nessas condições, é impossível isso. Para Deus nada é impossível. É impossível esse homem ser curado, mas Deus entrou na vida dele e ele foi curado. Então eu quero te dar ânimo aqui nessa noite, quero te dar fé e dizer para você, meu irmão, é possível, só que você não pode ficar deixando ser arrastado, levado pelos outros. Você não pode se contentar em ficar recebendo mendigância, você não pode se contentar em ficar sendo levado. Você precisa ter autonomia e fé de acreditar que Deus vai te levar a viver o que você tem que viver na presença de Deus. Para de ficar olhando para os outros e falar, meu Deus, eu podia estar assim. Não, você pode. Basta você crer. Basta você acreditar no Deus que você segue. E eu queria que nesse momento a gente orasse, para que o Senhor nos dê fé e nos dê graça, para que a gente possa não somente crer, mas praticar isso. Porque vai vir as dificuldades e você vai ser colocado na prova. E se você for colocado na prova e não passar nessa prova, você vai perder a oportunidade. Então eu queria que a gente orasse nesse momento. Pai, nessa noite nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença, Pai. Te pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Que esta palavra possa trazer, ó Deus, mudança, transformação para o nosso coração. Nós te pedimos que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração de uma forma especial, Senhor, através daquilo que foi ministrado aqui, Senhor. Pai amado, toma nas Tuas mãos a nossa casa, a nossa família. Senhor, toma nas Tuas mãos a nossa necessidade neste momento, Senhor. Meu Pai, assim como esse homem foi curado, Senhor, ó Deus, ele foi restaurado, Senhor, e ele se levantou e ele andou, Senhor. Que nessa noite aqui, Senhor, ó Deus, possamos ser curados, restaurados. Queremos, ó Deus, levantar e andar na Tua presença, Senhor, andar por fé e não por vista, andar, Senhor, crendo no milagre, crendo no sobrenatural, Senhor. Toma nas Tuas mãos aqui os meus irmãos, Senhor, e fortalece-nos, ó Deus, na Tua presença, que a partir de agora, Senhor Deus, seja derramada uma fé sobrenatural sobre os Teus filhos agora, Senhor, e que a graça do Senhor possa nos fortalecer, Senhor, para que a gente possa andar de fé em fé, de milagre em milagre, para a glória do Senhor, Deus. Abençoa, Senhor, a vida dos Teus filhos, Senhor, que essa semana, Senhor, ó Deus, seja uma semana de vitória. Senhor, coloca no coração dos Teus filhos essa convicção de que nós não vamos mais ser levados pelas pessoas, não vamos mais ser levados pelas questões desta vida, não vamos ser mais arrastados pelos outros, ó Pai, mas nós vamos viver o sobrenatural, nós vamos andar pela fé, nós vamos andar na direção dos Teus propósitos, do Teu caminho, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus,
ó Pai, nós renunciamos a toda a tristeza, a toda a depressão, Senhor, toda a ansiedade, nós renunciamos agora, Senhor, ó Deus, a tudo aquilo que nos paralisa, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma nas Tuas mãos a nossa vida, Senhor, quebra todas as barreiras espirituais, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora essas vidas aqui representadas, pedidos aqui colocados, Senhor. Assim como diz a Tua palavra, como foi pregado na Tua palavra, que essas pessoas possam, Senhor, ver o sobrenatural do Senhor, Pai. Que elas possam viver o sobrenatural, que elas possam testemunhar, Pai, o milagre que o Senhor irá operar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toma esses pedidos agora nas Tuas mãos, Senhor. Visite cada vida aqui representada, Pai, e faça o milagre, Pai. Supra as necessidades de cada um, Senhor, que eles possam receber do Senhor aquilo que elas esperam, Pai, o milagre que cada uma espera, Pai, que elas possam ser visitadas nesta noite, Pai, e que elas possam alcançar a Tua graça e saber que só o Senhor é Deus, que Tu és o Deus do impossível, o Deus de milagres, em nome de Jesus, amém. Muito bom. Receba a cura agora, né? Receba o milagre. Tira da gaveta aquele sonho. Tira a tristeza que está no seu coração agora. Joga fora. E acredite, Deus pode mudar a nossa vida. Basta a nós querermos e acreditarmos. Mas Deus faz o milagre. Vamos encerrar o nosso culto, né? A gente, desde semana que vem a gente começa a dar os avisos, né? Mulheres lá, curadas para, nascidas para curar, né? Curadas para curar, isso. Nós vamos deixar certinho, né? Marca o horário direitinho. A gente avisa, a gente passa avisando, depois a gente avisa na internet também, né? Vai ter um curso muito bom aqui para as mulheres. Amém? Vamos ficar em pé, a gente põe a mão no coração agora, eu peço para vocês. Vamos encerrar agradecendo ao Pai por tudo que Ele tem nos dado. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, por toda a Tua vontade, Senhor, de nos ajudar. Porque o Senhor nem precisava fazer isso, Senhor, mas pela Tua bondade, Senhor, pelo amor que o Senhor tem por nós. O Senhor olha para nós e tem essa misericórdia, Senhor. Nós não somos bons, Senhor, o suficiente, mas o Senhor nos ama do mesmo jeito. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos rejeita, Pai. Obrigado por estender a mão e nos curar. Obrigado por nos tirar as doenças, as dificuldades, as fraquezas. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar sempre conosco, Pai. Continue nos ajudando, Senhor. Aumenta sempre a nossa fé. Dá, Senhor, um coração amável, Senhor, para todos nós, Senhor. Tira a dureza que às vezes temos no coração de não conseguirmos perdoar, de não conseguirmos amar as pessoas, que nós possamos amar, principalmente a Deus e a nós mesmos, Senhor, e depois a todos os nossos próximos, que é o mandamento de Jesus, que nós consigamos fazer isso, Senhor, com facilidade, que não seja uma coisa difícil, áspera, chata, mas que seja uma coisa agradável, Senhor, e que a nossa vida seja conforme a Tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem falado e feito nas nossas vidas. Reclamamos, choramos e clamamos, mas nós sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos, apesar das dificuldades que passamos, mas nós sabemos que o Senhor muitas vezes, a maioria das vezes, está simplesmente nos testando e nos transformando e nos deixando mais fortes e mais sábios para enfrentarmos todos os perigos que podem vir, Senhor. Nem sempre conseguimos entender, mas o Senhor sempre nos fala de alguma maneira e a gente vai aprendendo. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa igreja, obrigado pelas nossas empresas. Obrigado, Pai. Obrigado pelos nossos filhos. Obrigado por cuidar das minhas netas, Pai. Obrigado pelos nossos colaboradores. Obrigado por todos aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir ainda essa live, aqueles amigos que nós temos, que oram por nós, que estão sempre do nosso lado. Obrigado por todos, Pai.
Obrigado. Vale a pena a gente ter todas essas pessoas, e vale a pena ter o Senhor como nosso Pai. Obrigado, meu Deus. Louvado seja o teu santo nome. E agora eu te peço uma semana abençoada, que nós possamos estar fazendo sempre a tua vontade a semana toda, Pai. Que nós tenhamos mais forças para orar, para pedir, para colocar nas tuas mãos todas as nossas dificuldades, porque nós não temos forças normalmente para fazer as coisas, mas nas tuas mãos as coisas vão ser feitas. Então, nos dê essa coragem, Senhor, esse discernimento, de não chegar na hora e falar assim, eu vou tentar do meu jeito. Não, coloca na mão de Deus. Então, que eu faça isso, que vocês também aprendam a fazer isso, e que nós tenhamos a vontade de Deus sendo feita na nossa vida. Amém? Obrigado, meu Deus. Que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre, e todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite a todos.